Eu sou José Terra, poeta, professor e filho de Juarez Corrêa. Eu estou muito honrado de estar aqui essa noite, né, em homenagem ao poeta, ao cidadão e ao meu pai Juarez, né, uma pessoa que contribuiu muito para a cultura de Palmares e de Pernambuco. Então a gente vai fazer hoje aqui na Biblioteca Pública, junto com o pessoal da Academia Palmarense de Letras e com outros artistas, uma bela homenagem a ele, muito merecida e justa. E quero agradecer à Gazeta de Palmares por estar aqui contribuindo, né, com esse evento, filmando, né, ela que faz um trabalho tão importante para a cultura da nossa cidade, né, com a contribuição cultural histórica. Sobre Palmares antigo, Palmares novo, tá de parabéns a Gazeta, em nome de Alexandre. Olá pessoal, na moral, estamos aqui na Gazeta de Palmares, num momento marcante para a nossa história, para a história da literatura em nossa cidade e, sobretudo, para a história da poesia em nosso município. Esta reunião ordinária, esta reunião é em homenagem ao grande poeta palmarense Juarez Corrêa, que deve ser imperdível, um cara que ensinou muita coisa aos artistas de nossa terra, abraçou a poesia com toda a alma e coração. Eu, particularmente, tive o privilégio de conhecer Juarez no início dos anos 80, quando aqui cheguei como um simples, vamos dizer assim, um simples imigrante vindo de Recife para conhecer minha família e conheci um amigo, um irmão chamado Juarez Corrêa. É por intermédio dele que eu estou na poesia nos dias de hoje. Então, a Juarez Corrêa, onde quer que ele esteja, com certeza está sentado ao lado, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, sendo observado por todos nós, através do respeito, do carinho e agradecido por tudo que ele fez pela poesia do nosso município, Palmares, Pernambuco, Nordeste Brasil. Salve, salve, Juarez Corrêa! Juarez, para mim, é um ícone. Foi Juarez que, quando soube que estávamos fazendo o trabalho na FamaSul sobre a Ciência Ferreira, ele nos levou, eu e a Vani, para nos apresentar com a alta elite, a elite da literatura de Recife, na biblioteca estadual. Então, eu tenho foi ele que me lançou nessa área da literatura. Falar de Juarez Corrêa significa, na realidade, observar a existência numa dimensão sem limites. A importância dele está nos livros que escreveu, nos poemas que recitou, nas palestras que proferiu e nos aprendizes que, através dele, hoje são frutos que estão brotando a cada dia, fazendo com que Juarez jamais termine a sua jornada. A jornada de Juarez Corrêa começa a partir de agora, quando ele transcende para além da eternidade. E nós que ficamos, na realidade, aprofundamos tudo que aprendemos com ele, do que ele escreveu, do que ele disse, dos gestos, né, do sorriso e da caminhada que jamais terminará.
o representante da família, o filho do nosso sempre eterno Juarez Correia, José Terra. Nossos aplausos. Depois da nossa homenagem para a academia. Prazer ter o nosso meio. Boa noite a todos. André sabe que recitar poesia deixa a gente menos nervoso, né? Eu e o André participamos de muito recitais de poesia lá no Recife, recitais de rua, então a gente fica menos nervoso, mais desinibido, recitando, falando assim espontaneamente do que num evento desse. Quando o Vilmar me convidou, né, para fazer a palestra e deu o título, né, que eu gostei muito, o poeta, o cidadão e o pai. Aí eu disse, Vilmar, eu não vou escrever um discurso, até porque eu estava ocupado no trabalho, mas eu também não ia, eu preferia falar assim, né, vocês vão ver erros, contradições, mistura na fala entre o pai, entre a minha fala, eu vou misturar o pai, o cidadão e o poeta. A primeira vez, eu era pivete, aí tinha lá um poema do meu pai lá, né, colorido, era de madeira assim, um poema chamado Gênesis, que está na antologia Poeta dos Palmares, na segunda edição de 1987. Aí eu achava muito bonito, poxa, lindo, isso é poesia, eu achava lindo. Um poema de amor, muito bonito, muito singelo, mas assim, muito significativo, eu achava lindo. E Juarez lá com aquele jeito, né? Aquele jeito diferente mesmo, jeito de poeta mesmo. Meu pai tinha jeito realmente de poeta também. Jeans, aquele cabelão, bigode. Aí todo mundo dizia, teu pai é poeta, mas eu ainda não sabia o que é ser poeta, o que era poesia de fato, a não ser o poema Gênesis. Aí fui lendo, mesmo sem entender, mas já me encantando, né? Me encantando muito. E aí ele sempre foi um pai, ele sempre foi um pai muito presente, né? Eu só morei com meu pai até os 3 anos de idade, né? Ele se separou da minha mãe, se separaram. E aí eu fiquei aqui na Praça da Luz com meus avós. E fiquei aqui em Palmares até os 18 anos. Aí a gente foi vendo, crescendo, né? E não tem como, eu entrei na biblioteca, não tem como me lembrar de Gessiva Sabino Queria, não tem como. Eu estava muito ruim em reforço, em português, na escola. Aí eu disse, olha, vou te botar com a melhor mulher que mais sabe português aqui em Palmares. Vai ficar fazendo reforço com Dona Gessiva. Aí eu vinha de manhã e ficava aqui com ela ali, ela com aquela paciência, com aquela sabedoria, né? E foi de fato ela que a primeira pessoa a me entregar a meu pai, dizendo que eu estava escrevendo. Eu tinha uns 14 anos assim. Aí meu pai ficou sem acreditar, né? Eu acho que depois ele confessou que foi uma surpresa, né? Sabia que eu escrevia, sabia que eu estava... Ele botava mais fé artisticamente no meu irmão, que desenhava tudo, né? Ele tinha essa fé maior no meu irmão, mas depois ele confessou isso. E pessoal, quando é mais ou menos 2000, assim, no ano 2002, a 3ª edição do Poeta dos Palmares. Aí ele está lá no computador em Olinda, na casa dele. Aí ele faz, e aí, tu não vai participar não Eu estou preparando uma nova edição, da 3ª edição da antologia Poeta dos Palmares, e aí, tu não vai participar não? Eu falei, não, que é isso, rapaz, vou participar não. Eu falei, vai sim, João disse que tu escreve. Eu falei, não, que é isso, rapaz. Vai, rapaz, vai. Mostra 2 poemas teus para eu te colocar para eu ver se eu te coloco na antologia Poeta dos Palmares. Aí eu fui, levei, e fiquei tão sem acreditar no convite, né? Aí no outro dia, a gente morava perto, ele morava em Jardim Atlântico, eu morava em Rio Doce. Aí eu vou e levo para ele vai e gosta. Eu fiquei super emocionado, rapaz, ele me elogiando assim, dizendo que gostou. Eu me lembro que eu fiquei emocionado também na primeira vez que Jaci falou isso para mim. Jaci Bezerra, citado ali para o André, com quem eu trabalhei, tive a honra de trabalhar 6 meses com ele na Fundação Joaquim Nabuco, um dos nossos grandes poetas, né? Jaci Bezerra. E aí eu fiquei encantado, pai. Aí por diante o olhar do meu pai mudou em relação a mim. Aí ele viu que
Ele disse, ó, também tem outro na família. Aí mudou. Aí ali realmente mudou. Aí ele mostrava a poesia a mim. Eu dificilmente mostrava alguma coisa a ele. As pessoas depois ficaram bestas em saber disso. Dificilmente eu mostrava alguma coisa a ele. Quando você tem muito respeito e admiração por uma pessoa e dá aquele receio, dificilmente eu mostrava alguma coisa a ele. Ele via quando eu publicava assim, em redes sociais, no livro que eu publiquei em 2005 com Joel Marcos, um poeta. Aí em 2006 ele me chama para publicar um livro com ele. Na época eu fiquei muito honrado, mas hoje, se fosse hoje, com a idade que eu tinha, eu diria não. Eu não estaria, há 20 anos atrás, preparado para lançar um livro coletivo com ele. Hoje eu diria não. Mas na época não tem como. O pai, aquele respeito, aquela admiração, fica até difícil você dizer não. Aí eu acabei dizendo não, a gente publicou em 2006, 2005, foi com o Joel, em 2006 com ele, Poesia do Mesmo Sangue. Ele super generoso, né, botou no livro José Terra e Juarez Corrêa. 11 poemas meus e 10 dele, era para ser o contrário, né? Aí ele super generoso, fez isso. Em 2014, a gente tem um trabalho junto em 2014, antes da Copa. Isso eu fiquei muito honrado, isso eu fiquei alegre, fiquei vaidoso. Esse convite dele eu fiquei. E falei, olha Zé, eu estou com uma ideia aqui. Ele morava em Recife, eu morava em Olinda com minha mãe. Hoje eu moro no Recife. Aí, eu estou organizando uma antologia aí, visando, está perto da Copa do Mundo, está faltando 6 meses. Futebol é poesia. Aí eu queria te chamar para fazer comigo. Eu fiz, sério? Tu é o cara que eu mais conheço que gosta de futebol. Então, é o cara que mais pode me ajudar nisso. Eu fiz, claro, vamos. Vai ser Futebol é Poesia. José Terra e Juarez Corrêa. De novo, ele sendo generoso, dando essa força, né? Dando essa força. Aí a gente fez. Meu pai, na verdade, ele recolheu metade desse livro e eu recolhi a outra metade. Pesquisando na internet. Tem poemas de poetas brasileiros de todos os lugares. Drummond, Cabral, até chegar a mim. Tem um poema meu, um poema de Juarez também sobre futebol. Aí, esse livro, teve uma mulher na galeria de Olinda, a Olinda é cheia de galerias, né? Tem muita arte plástica ali em Olinda, muita galeria lá em cima, em Olinda, e uma mulher gostou, ia fazer uma exposição. Aí ia fazer um contrato com meu pai, com a Panamérica. Acabou não acontecendo. Mas a gente ia fazer uma exposição antes da Copa desse livro. É um livro que eu gosto muito, é um trabalho que me honra muito ter feito com ele. Com ele eu também fiz, a gente participou do Poesia Viva do Mesmo Sangue. É um sarau poético que Socorro Duran participou. Ela foi lá em Catende. Nós percorremos 8 cidades do interior de Pernambuco. Primeiro foi Palmares, aí Água Preta, Catende, Cortez, Amaragi. Socorro está Ribeirão, Amaragi, são 8. Ribeirão, Catende, são 8. Aí Socorro está com a gente em Catende. Então, aí tem esse. E ele queria agora, antes de tudo que aconteceu, antes do falecimento dele, um dos projetos dele, um dos muitos projetos, né? Meu pai era uma usina de ideias, né? É um negócio impressionante, meu pai. Eu ficava encantado. Às vezes eu gostava muito de tomar café com ele, mesmo morando distante, né? Vem aí, rapaz, aparece pra gente tomar um café. Aí eu dizia, tá em casa, bora tomar um café. Aí ele começava a contar as coisas dele. Aí eu dizia, mas rapaz, tá cheio de projeto, né? Meu irmão, dinheiro eu não tenho, mas projeto eu tenho mais do que anço dele, viu? Ele dizia, meu irmão, dinheiro eu não tenho, mas projeto eu tenho mais do que anço dele. Mas voltando um pouquinho à infância, tinha uma coisa dele que eu morria de medo, rapaz. Muitos de vocês sabem aqui, eu acho que muitos de vocês sabem, a viagem que ele fez com Paulo Diniz, né? A caminhada que ele fez com Paulo Diniz. Agora, no falecimento dele, depois do falecimento dele, saiu em muitos lugares. Inclusive, tem uma entrevista da minha irmã numa rádio de São Paulo contando essa história. Na Rádio Novelo, minha irmã conta essa história. Né, que é a famosa viagem de Recife a Juazeiro do Norte. 600 quilômetros eles percorreram em 36 dias.
a pé. Isso aqui é o mais impressionante. Aí quando a gente era pequeno, eu e meu irmão, ele dizia, mas ele falava sério, ele me dava um medo danado, ele falava sério. Olha, quando vocês tiverem 18 anos, a gente vai fazer uma caminhada longa dessa, né? Ô, Fidão. Agora eu já fui para Juazeiro do Norte, eu estou pensando em ir para São Paulo. A minha dúvida é se eu saio de Palmares a São Paulo ou Recife a São Paulo. Mas eu quero ir com vocês, quando vocês tiverem 18 anos. Minha mãe, eu me cagava de medo, velho. Literalmente eu ficava com medo. Mas eu só conheço muita gente da área literária, muita gente, poetas, editores, né? Por tabela, né? Pela amizade do meu pai, conheci muita gente no Recife lá, e também da minha geração, do André, eu conheço muita gente lá. Mas eu digo, viu André, viu Velmar, Socorro, de ideias assim, daquela questão de usina de ideias, eu só conheci com todo respeito a todos que eu conheço e que conheci. Eu só conheci um feito ele, assim, em termos de criatividade. E o tempo todo está com ideia, com projeto, que foi Jaci Bezerra. E eu só conheci um feito Jaci Bezerra, que foi meu pai, Juarez Correia. É impressionante, velho. O tempo todo. Com o agravante que Juarez tinha bem menos condições, né? Jaci sempre ocupou grandes cargos, diretor da Fundap, diretor disso, da Marçangana, grande responsável na Fundação Joaquim Nabuco. O cargo, eu acho que, grande cargo do meu pai, modéstia à parte, e não querendo puxar sardinha para Palmares, até porque não tem como, não tem para que puxar. Eu acho que é diretor-presidente da Casa da Cultura de Palmares. Eu acho que, em vida, esse foi o maior cargo do meu pai. Eu acho que esse foi o maior cargo. Eu não tenho a menor dúvida que foi esse. E aí, eu não conseguia separar ou eu misturava. O pai do poeta sempre foi um dos que mais me impressionou. Sempre. Numa entrevista que eu dei num livro meu de 2020, ao Domingo com Poesia, eu falo dos livros que mais me influenciaram, os 5 livros de poesia que mais me influenciaram. E um dos 5 eu coloco, Americano Tomar América. Porque, poxa, você está escrevendo, você tem um pai poeta, não tem como você não lê-lo muito. É impossível. Tu escreve e o teu pai é poeta, não tem como você não mergulhar nele. Então, ao lado de Folhas de Relva, de Whitman, Sem Sonetos de Amor, de Neruda, A Rosa do Povo, de Drummond, está lá. Aquela publicaçãozinha da Americano Tomar América, preto e branco, ele lá no Recife antigo, perto de uma ponte assim. Eu coloquei esse livro, que me impactou muito. Tem duas coisas muito fortes na poesia do meu pai, né? Essa questão política que o Vilmar falou e a questão da poesia erótica. É muito forte também na obra dele. Ele, para mim, poxa, aí vão dizer que eu sou suspeito, mas não, mas nem até... Desde que ele faleceu, eu estou aqui com o livro dele, relendo. Desde que ele faleceu, eu só estou escutando por enquanto. Eu já era fã de carteirinha de Paulo Diniz, né? Hoje, mais ainda. Em cada canção, são 14 parcerias entre meu pai e Paulo Diniz. Em cada canção de Paulo, eu vejo o meu pai. Cada canção que eu estou ouvindo. Tanto o lado nordestino de Paulo, quanto aquele lado da boemia carioca. Eu vejo Juarez em cada detalhe, em cada música de Paulo. É fogo, ser filho de um... E eu sempre gostei disso, dele ser um poeta muito arretado. Porque eu escrevo, eu digo, eu não posso fazer besteira, eu tenho que me esforçar e botar para quebrar. Porque o parâmetro é alto, né? O parâmetro é alto, velho. Se eu fizer besteira, tem um bocado de gente para me pegar ali na... Tem um bocado de gente para detonar. Já estou preparado para me detonar. Se eu fizer besteira, tem gente preparada para me detonar, é brincadeira, né, não, André? Inclusive aqui nessa sala. Inclusive na mesa, na sala, né? O que tem de gente preparada para me detonar não é brincadeira. Então, sempre gostei que meu pai fosse um parâmetro alto para não fazer besteira. Meu pai, ele não tinha vergonha de dizer, eu acho que alguns de vocês sabem, ele só fez até o 8º ano ginasial. Ele falava 8º ano ginasial. Que era, na minha época, 8ª série,
E hoje é o 9º ano do Ensino Fundamental 2, que eu sou professor de língua portuguesa do município, da rede municipal Ensino Fundamental 2, do 6º ao 9º ano. Aí meu pai fez até o 8º ano de ginásio municipal. Um dos projetos que ele ia fazer agora, recente, era voltar à revista Poesia, que foi publicada nos anos 80, tem 10 números dessa revista, e aí é um legado histórico, né? É aí que ele publica, antes de 95, antes de publicar e reunir a obra de Ascenso, ele publica aí essa volta de Ascenso. E um desses números, ele faz um especial com Ascenso Ferreira, um especial com poetas portugueses, que depois a minha amiga Maria de Lourdes Hortas traz e publica pela Pirata. Sai publicando um bocado de poeta jovem, um bocado de poeta conhecido. Ele faz um resgate impressionante nesses 10 números da revista Poesia. Aí ele tinha dito, Zé, eu vou fazer contigo, vou votar, agora vai ser pela internet, né? Vai ser nada impresso, vai ser pela internet, e aí a gente chama Natanael e Maria de Lourdes Horta para ser nossos assessores. Mas vota, os editores é eu e você, bora, ia ser ótimo. Ele sonhava também em adquirir de volta a casa 1710 na Praça da Luz. E foi onde a gente foi criado, quase a família toda ali foi criada. Ele sonhava em adquirir. Ele queria fazer um espaço cultural, ele queria adquirir para fazer um espaço cultural. E eu estava dizendo ao meu irmão, quarta-feira, almoçando com ele, eu disse, ô João, tu sabia que ele tinha essa ideia, né? Ele falava de um espaço cultural. Cara, se um dia aparecer um dinheiro, pintar um dinheiro, cair do céu, não sei onde, bora adquirir aquela casa, ele vai ficar super realizado. Só que eu vou fazer diferente dele. Ele que me desculpe na humildade dele, naquilo que André fala, de deixar, de esquecer o lado, o talento individual a serviço do talento coletivo, que ele sempre fez em vida. Ele pensava no espaço cultural para a cidade, Palmares. Palmares tem muitos espaços culturais. Um deles é esse. Então, se um dia um sonho cair dinheiro, não sei de onde aparecer, a minha ideia, junto com meu irmão e com minha irmã, é Espaço Cultural Juarez Corrêa. É Espaço Cultural Juarez Corrêa. Então, é isso, pessoal. Sempre foi um pai muito presente, a gente sempre muito unido a ele. Só quem morou de fato mesmo com ele foi minha irmã, né? Mariana Corrêa, foi que realmente morou com ele. Acho que meu irmão mora um ano quando vai morar lá, em 95, mas eu nunca morei não, só até os 3 anos. Eu digo, nunca morei depois de grande, né? Minha irmã durante um bom tempo e meu irmão durante um ano. Mas a nossa convivência era muito boa. Depois que ficou mais séria, depois que ele descobriu que ele veio que eu escrevia poesia, ficou uma coisa mais séria. Nem menos pai, mais profissional não, mas ficou tanto pai quanto profissional, ficou uma coisa bem mais séria. Eu ainda não chorei. Desde que ele faleceu. Eu ainda não chorei. Mas vai ser fácil, é só colocar essas 3 músicas que eu escutava em vida, me lembrava dele e me emocionava. Com ele em vida. Pelas Ruas é uma canção em parceria dele com Paulo Diniz, do disco Marca Ferrada. É uma canção de amor muito triste, muito triste. Eu não gostava de ouvir em vida, eu ficava triste, me lembrava dele, mas é muito bonita. Caçador de Mim, de Milton Nascimento, sempre me lembrei do meu pai com essa música. A música de um cara guerreiro, assim, eu sempre achei a cara dele. E Sintonia de Moraes Moreira. Eu sempre me lembrei muito do meu pai com essa música. Tocar no rádio e tal. Eu sempre me lembrei muito do meu pai nessas 3 músicas. Então, a saudade ele está vivo em mim, a saudade, né, muito grande. É isso, pessoal. Eu perdi, né, a minha maior referência poética, cultural, artística. João Cabral tem um poema que ele diz, não sei se Vilmar, Socorro, André sabe, que quando a gente escreve, tem alguém por cima do ombro da gente olhando, vigiando, vendo o que a gente está fazendo direitinho, legal. Já era ele, agora
daqui para frente, com certeza esse homem, a partir de cada verso, vai ser ele. Não tenho a menor dúvida que sobre meus ombros, me vigiando, será ele. Então, eu ia falar tanta coisa, eu esqueci. Eu devia ter copiado, feito Vilmar. Eu devia ter copiado. Eu ia falar tanta coisa. Eu vinha no ônibus ontem, cheio, eu ter anotado tudo dia. Na época do falecimento dele, um dia depois, ele faleceu dia 9 de abril, na quinta. A gente combinou, minha irmã estava vindo de São Paulo, meu irmão foi para o corpo ver aquela coisa do caixão e tudo, foi lá no corpo ver. E eu fiquei em casa, trocando mensagem, mandando, respondendo às pessoas. E muita gente pediu para o velório, né, para o sepultamento sem Palmares. A gente também queria, por uma questão que a viúva estava muito doente, até para voltar, foi o que mais sentiu, para não vir para cá, aí meu irmão preferiu lá. Mas vocês sabem que 2 anos depois tem a mudança do corpo e tal. E aí a gente já decidiu, a gente vai trazer para cá. Que ele vai ficar perto do seu Bio e Dona Carminha, dos pais dele, né? Perto do jazigo do seu Bio e Dona Carminha. Nada mais justo, porque aos mais experientes, todo mundo sabe, a cidade que ele mais amou foi Palmares. O Juarez tem uma história muito forte em 2 cidades, né? Palmares e Recife. Mas a cidade que ele mais amou foi Palmares. O amor que ele tem a Palmares é impressionante. E nunca escondeu isso. Pessoal, sem mais, muito obrigado. Parabéns. Juarez Corrêa.